Glória a Deus por você que está aqui essa noite conosco. E eu quero ler Daniel 2, nós vamos ler até o versículo 13, um capítulo longo, mas eu quero ler até o versículo 13 com você, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e ele perdeu o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse: Tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em síriaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: É esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Se, porém, vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez, disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferir a minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam-lhe os astrólogos na presença do rei: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Amém. Só até aqui. Pai, essa é a tua palavra, nós nos colocamos diante da tua palavra, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, aqui. Nós estamos aqui em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor sopre sobre nós a tua palavra, a tua verdade, a tua força, a tua unção, a tua vida. Ó Deus, que o Senhor venha agir em nós com poder segundo a tua palavra, venha nos instruir segundo a tua palavra, nos orientar segundo a tua palavra, Pai. Ó Deus, nos dá a tua direção, nos dá, Senhor, a tua sabedoria, acrescenta a nossa vida nesta noite, acrescenta aquilo que vem do Senhor, ó Pai, acrescenta a tua força, acrescenta do teu Espírito e da tua vida, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor sopre, levante os nossos corações na tua presença, que o Senhor nos dê luz, nos dê entendimento, que o Senhor faça fluir o teu Espírito, ó Pai, em tudo nos abençoe e edifique em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de ir para a palavra, só lembrar que ao final, vocês não vão embora, a gente vai estar servindo a ceia, tá? Depois do final, terminado o culto, nós vamos ter a ceia aqui para aqueles que não tomarem, os demais também que estiverem aqui podem participar da ceia, né? Mas vamos lá, né? Vou começar aqui com duas perguntas, e a resposta é bem óbvia. Quem deseja ver Deus agindo na sua vida, levante a mão aí e dá um glória a Deus. Amém. Né? Vocês querem mesmo, né? Quem aí tem o desejo de crescer em Deus? Você quer crescer em Deus? Amém? Glória a Deus. Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, né? Essa vai ser a resposta óbvia. Mas você está disposto a pagar o preço? Né? Você está disposto? Né?
a fazer o que for preciso. E aí eu fico olhando essa passagem aqui, eu estava lendo essa passagem, e aí eu fico pensando naqueles momentos assim, em que nós somos encurralados, né? Eu acho que eu não tenho uma outra palavra, né? Você é encurralado, porque você entra numa situação em que aparentemente não tem escape, né? Aparentemente a situação não tem escape. Eu fico pensando ali quando eles saem, né? Quando eles saem do Egito, que Deus os guia. O caminho que eles seguem, o caminho todo que eles seguem é Deus guiando. E para onde é que Deus os guia? Deus os guia justamente para um lugar onde não tinha escape, né? Coloca eles diante do Mar Vermelho, não tinha como ir para a direita e na esquerda, e ainda Deus suscita Faraó para perseguir eles. Faraó que já tinha deixado eles embora, agora Faraó vai lá e muda de ideia e avança para cima deles. E nesse avanço para cima deles, eles se veem ali encurralados, né? Encurralados. É bonito a gente ler assim, é bonito a gente ler Êxodo 14 ali, e ver Deus abrindo o Mar Vermelho. Mas se você estivesse lá, né? Se você estivesse lá, pode ter certeza que não ia ser bonito. Não era filme de cinema, não, gente. Era realidade, não era realidade. Para nós, pronto, né? Vamos morrer, né? Mas a gente sabe que foi ali que Deus revelou a sua glória. Amém? E aí a gente pensar que às vezes não tem como Deus nos treinar, não tem como Deus revelar a nós a sua glória, senão em momentos como esse, muito difíceis. E aí a gente chega aqui num rei, né? Vamos aqui, e não pense você que isso aqui não é história não, porque o livro de Daniel é história, milagre, profecia, tudo junto, né? Isso aqui é história. O Nabucodonosor, ele era tão cheio de si, que para vocês terem ideia, ele mandou escrever em cada tijolo da Babilônia, escrever assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou eu, né? Ele era assim, desse jeito mesmo. E agora veja que a coisa é uma coisa assim de louco, né? Porque eles mandavam matar por nada mesmo. Eles eram assim, os reis ali, ali do Oriente, eles eram extremamente cruéis, extremamente egocêntricos. Agora imagine assim que o camarada acorda um dia perturbado num sono, né? Perturbado num sonho que ele tem, mas ele não lembra qual é o sonho, né? Era comum, gente, ali tinham, para eles, sonho era algo sempre divino, era algo sempre revelador, e para um rei, então, isso era algo ainda mais importante, era assunto mesmo de Estado, né? O sonho do rei era um assunto de Estado, aliás, tudo do rei era assunto de Estado. Então eles chamam aqueles magos, né? Eles chamam aqueles magos, porque era comum eles darem interpretação, isso era a coisa mais comum do mundo, né? E então ele chama ali os magos, e o que ele vai fazer? Ele então vai pedir para eles que ele quer saber a interpretação do sonho. Mas aí ele já fala assim: se vocês não me derem a interpretação desse sonho, vocês serão despedaçados e tudo o que vocês têm vão ser feito monturo. Gente, isso não era ameaça gratuita não, ele ia fazer isso mesmo, né? Agora, até aí tudo bem, mas a pior coisa, ele diz assim: mas é o seguinte, eu não lembro o que eu sonhei, eu não sei o que eu sonhei, então além de interpretar, vocês têm que dizer o que eu sonhei, né? Olha, não é uma coisa assim vamos pensar assim, não é uma coisa de louco, né? Não é uma coisa de doido, né? Doido, eu não sei o que é que eu sonhei, mas você tem que dizer o que é que eu sonhei, e você tem que me dar a interpretação. E pior, se você não fizer isso, eu te despedaço, destruo tudo que é teu, né? E aí o grande problema disso é que isso vai atingir quem? Daniel. Vai atingir Daniel e seus amigos, porque eles também faziam parte desse grupo, né? Eles faziam parte desse grupo. E aí então vem a ordem para, já vocês estão me enrolando, vocês não querem dizer o que eu sonhei, e eles ainda tentaram argumentar, falaram assim: não, mas isso aí ninguém nunca pediu isso na vida, isso aí que o senhor está pedindo é coisa de doido, isso aí ninguém, né? Isso aí ninguém pediu na vida. Ah, vocês estão me enrolando, estão querendo ganhar tempo, quero saber, vocês vão ser despedaçados, vão morrer todo mundo, né? E aí pensa você o seguinte: vão lá os soldados, vai lá
os soldados com a ordem de realmente matar, de realmente acabar, né, com todos os magos, astrólogos, sábios, inclusive com Daniel e com os seus amigos. Como eu disse, o capítulo é comprido, depois quando em casa você lê o capítulo todo, tá? Já que você estiver empolgado, já aproveita e começa a ler a Bíblia toda também, tá? Já que você vai estar lá, aproveita e lê a Bíblia toda. Mas eu quero pegar aqui com você esses momentos, né? Esses momentos em que nós estamos ali encurralados. Isso vai acontecer se você quer crescer em Deus, se você quer realmente ver Deus agindo na sua vida, muitos desses momentos virão. E aí eu vou dizer mais, o que Deus queria fazer na vida de Daniel, e o que Deus queria fazer através da vida de Daniel, era algo bom e maravilhoso, e por isso eram necessários momentos como esse. Deixa eu dizer, Deus também quer fazer coisas maravilhosas através da sua vida. Deus também quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus também quer que você cresça nele. Mas para que isso aconteça, vão acontecer momentos como esse, que vão ser momentos difíceis, momentos realmente que parece que você está encurralado e não tem saída nenhuma, não tem para onde correr, porque eles não tinham para onde correr. Tem coisa que às vezes você está difícil, mas você se esforça e dá um jeito. Tem dívida, né? Tem problema de saúde, tem problema na família, tem certos problemas que vêm e você se esforça e você dá um jeito. Mas às vezes há coisas que vêm que você vai olhar e são coisas que realmente não tem como dar um jeito, não tem mais saída. Mas é nesses momentos que Deus age em você e faz você crescer, amém? Que Deus vai fazer você crescer. É nesse momento que a gente vai aprender uma coisa, que a nossa única saída certa é o nosso Deus. Aquelas coisas que realmente você fala assim, é só Deus. Aquelas coisas assim que você fala, é só Deus. E também eu vou dizer assim, talvez tenha coisa na nossa vida, fala assim, talvez tenha coisa na nossa vida hoje, que a gente fica olhando assim, fica tentando resolver, ou que a gente fica olhando e fica se afligindo, e que fica olhando e fica se vitimizando, em vez de entender que você não vai resolver, que humanamente falando não tem realmente solução. Mas essa hora é a hora de olhar para cima, amém? Essa é a hora de você olhar para cima. É a hora assim que você tem que admitir assim, eu não posso fazer nada. O que Daniel podia fazer? Nada. Já tinha ido lá um monte de gente argumentar com o rei, tentar convencer o rei que aquilo era loucura. Então não adiantava, Daniel não podia fazer nada. E às vezes tem que, sabe, e Deus quer às vezes que você vê assim, que tem momentos que Deus quer dizer assim para você, você não pode fazer nada, né? Você não pode fazer nada. Esse problema que você tem, essa questão que você tem aí, você não consegue fazer nada, você está impossibilitado, você não tem armas, você não tem força, você não tem recursos, você não tem capacidade. Tem hora que a gente tem que ouvir isso. Você não tem capacidade para resolver essa situação, para mudar esse quadro. Tem hora que assim, tem quadro que às vezes a gente até se ilude, né? A gente se ilude achando que a gente pode mudar isso. Mas tem hora que Deus faz questão de pôr um quadro assim e dizer, não, agora você vê que você não pode fazer nada, você não tem condições de mudar essa situação. Às vezes até Deus põe assim um quadro em que você percebe que ninguém pode te ajudar. Às vezes não quer te ajudar, às vezes não quer, não há com quem você contar. A pessoa mais rica, a pessoa mais influente que você conheça, a pessoa que mais gosta de você, ela não consegue fazer nada. E a gente tem que pensar que para a gente crescer em Deus, para a gente ver a glória de Deus, nós vamos entrar nesse quadro muitas vezes, ou nós vamos perceber esse quadro muitas vezes. E eu vou falar assim, esse quadro é aquele quadro assim que você pensa assim, eu cheguei no final, eu não tenho mais para onde ir. E às vezes é quando você chega nesse ponto que você vai estar na condição de ver a glória de Deus. Às vezes é quando você chega nesse quadro que você vai ter condições de ver Deus operar, de ver Deus agir,
de ver Deus fazer alguma coisa na sua vida. Então nós temos que ter essa percepção, porque isso aconteceu, não era para destruição, não era para realmente acabar a história aqui não, mas era para que houvesse a oportunidade e a chance de Deus glorificar o seu nome e agir, né? E a grande pergunta nisso tudo é: o que você vai fazer nessa hora? Você vai se desesperar ou você vai confiar? Vai chegar numa hora assim que é isso, o que eu vou fazer? Você vai dar lugar ao desespero ou você vai dar lugar à confiança? Você vai se deixar destruir interiormente com isso, ou você vai deixar que seus olhos sejam abertos e você perceba que você foi chamado para confiar em Deus. Deixa eu dizer, você está aqui, você foi chamado para confiar no Senhor. Amém? Eu quero falar isso porque às vezes você esquece. Você foi chamado nessa vida para confiar no Senhor, para realmente colocar a sua confiança não em você, para colocar a confiança não no outro, mas para colocar a sua confiança naquele que te chamou, naquele que fez todas as coisas, não é? O que vai acontecer agora? Você vai ser consumido pelo desespero, ou você vai aprender a confiar naquele que te chamou? E aí eu quero que você guarde bem isso assim. Aqui você tinha os astrólogos, você tinha os encantadores, você tinha os magos, que era tudo gente que confiava em falsos deuses, que era tudo gente que confiava nas suas magias, nos seus encantamentos. Mas aqui você tinha Daniel. Você tinha alguém aqui que sabia quem era Deus, que conhecia Deus. Ele era diferente naquela situação. Os magos eram uma coisa, mas ele era outra, porque ele tinha outro conhecimento. Deixa eu dizer, você não é igual àqueles que estão lá fora, porque você sabe quem é o teu Deus. Você é alguém que conhece Deus. Você sabe o que Ele fez na sua vida. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus fez algo na sua vida já, porque Ele já realizou muitas coisas na sua vida. Você não está aqui hoje coincidentemente. Tem gente lá fora que não conhece esse Deus que você conhece, mas você está aqui, e eu sei que você está aqui, porque você conhece o Deus Todo-Poderoso. Você sabe o que Ele fez na sua vida, você sabe o que Ele realizou na sua vida. Ele ainda não realizou tudo não, já tinha realizado coisas na vida de Daniel. Daniel não conhecia tudo de Deus não, mas já conhecia muito de Deus. Então ele era diferente ali, ele tinha que ter realmente uma atitude diferente ali, porque aqueles magos não tinham saída. Mas quem tem Deus tem sempre saída. Ele tem sempre saída. E aí aqui a gente olha então, quando bate lá na porta, né, o líder lá dos guardas do palácio para levar Daniel e seus amigos para serem mortos, Daniel tinha uma palavra para ele. Daniel tinha uma saída. Então ele falou, vai lá e fala para ele para dar um tempo, né? Que eu vou vir com a resposta. Então o que Daniel foi fazer? O que Daniel foi fazer? O que você acha que ele foi fazer? Foi buscar Deus, foi orar, né? Ele foi orar. Eu quero que você pense assim, que orar não é uma coisa qualquer, né? Fala assim, quando você dobra o seu joelho para orar, você está dizendo que você sabe que existe um Deus nos céus todo-poderoso, e que esse Deus todo-poderoso, Ele pode fazer o que você não pode, Ele pode realizar o que você não pode, Ele pode fazer o que outros não podem. Só o seu mero ato de orar já significa que você confia. Quando você foge, se Daniel tivesse feito um plano de fuga, fazer um plano de fuga para eu não morrer, né? É porque está confiando nele mesmo. Eu vou ver se eu arrumo alguém poderoso para fazer frente ao rei. É porque está confiando em outra pessoa. Mas quando você ora porque você confia no Senhor de todo o seu coração. Eu até diria assim, que quando a gente não ora, né? A gente está diante de coisas tão difíceis, a gente está diante de problemas grandes, maiores que nós, e a gente fica desesperado.
e a gente não ora, e a gente fica ansioso, e a gente não ora, e a gente fica preocupado, e a gente não ora, e a gente fica querendo arrumar soluções e pensar soluções, e a gente não ora. Quando a gente não faz isso, é uma maneira de expressar incredulidade. Você tem Deus, amém? Você tem Deus, e Deus, Ele não é, vou falar assim, Ele não é um apêndice lá, uma coisa que de vez em quando você pode contar com Ele. Deus não é uma coisa a mais na sua vida. Deus é tudo na sua vida. Deus é tudo na nossa vida. Deus é tudo em todas as coisas. Ele é tudo, amém? Ele é Senhor. Ele é maior do que Nabucodonosor. Ele é, né? Ele é maior do que isso. Então assim, é um aprendizado. É um aprendizado, porque podia ser, alguns estão pensando em rebelião, fuga, fazer qualquer outra coisa ali, mas você tem uma saída, e essa saída é para o alto. Quando eu oro, né, assim, hoje eu falo assim, hoje se você olhar, tem muita coisa na minha e na sua vida, que eu e você jamais poderemos resolver, há portas que eu e você jamais poderemos abrir, há situações familiares, há situações financeiras talvez, que jamais eu e você poderemos resolver, mas quando eu e você começamos a orar e insistir nisso, a orar e a colocar isso diante de Deus, significa que nós confiamos que Ele é poderoso para fazer, amém? Então Daniel aqui, que ele estava, era uma expressão de confiança aqui imensa. Ninguém ia conseguir peitar Nabucodonosor, ninguém ia conseguir vencê-lo, ninguém ia conseguir convencê-lo, ninguém ia. Mas Daniel sabia que havia um Deus, né, que tinha uma saída. Então, a hora que ele começa a orar, agora eu vou falar uma coisa aqui, né? E isso aqui é muito bonito, Daniel. Daniel não vai orar sozinho, ele tem pessoas para orar com ele, né? Tem pessoas que ele chama ali, que tem um coração igual dele. E é sempre importante que você tenha pessoas assim na sua vida. Pessoas que você sabe que você pode dizer, vem orar comigo, e essa pessoa vem. Pessoas que têm um coração com você. Claro que tem a nossa oração particular, né? Tem a sua oração que você vai fazer, mas eu tenho certeza que Deus tem colocado no seu caminho, né, pessoas que gostam de você, que amam você, que tem um coração com você. Pode ser familiar, pode não ser, pode estar perto, pode estar longe, que vão orar com você. Estou lembrando aqui uma época da minha vida, da nossa vida, né? A gente passou assim uma tribulação muito grande, muito grande sim, né? Pesada mesmo. E eu lembro de uma irmã, gente, que mora lá no Pará, né? E na época, né, os mais novos aqui nem acreditam que isso existiu, mas era uma época que ligação de telefone era muito cara, né? Era um negócio assim absurdo, né? E essa irmã, ela ligava e ela ficava orando conosco, às vezes 1h30, né? Você não tem ideia assim quanto custava 1h30 entendeu, pastor Paulo? 1h30 de ligação, né? Ela ligava e ela ficava orando conosco ali vários dias seguidos, né? E ela orava mesmo, e ela orava de coração, e aquele período foi vencido, né? Não foi vencido por nenhuma sabedoria humana. Então tem isso mesmo, né? Tem isso mesmo. Esse momento em que Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que tem pessoas preparadas para estar ali orando junto com você, clamando junto com você. Não é só tem aquela oração cotidiana que a gente tem que ter, viver na presença do Senhor, mas tem esses momentos de desafio aqui, esse momento encurralado, que Deus coloca alguém. Talvez tenha coisa hoje aqui na sua vida que precisa de mudança de Deus, que Deus levante você para orar a Ele, amém? Para colocar isso diante do Senhor e falar, Deus, eu vou começar a colocar isso diante do Senhor todos os dias da minha vida, e Deus vai colocar uma pessoa do teu lado, vai colocar pessoas do teu lado que vai orar com você, até que a vitória venha em nome de Jesus, amém? E aí a gente pensar que você
vai conhecer um pouco mais de Deus. Cada experiência dessa, né? Vou dizer assim, quando a gente entra, né? Quando a gente entra nas experiências dessa, não é? a gente entra confiando, né? A gente entra com a confiança em Deus, porque quando ele vai orar, é porque ele está confiando. Deus vai ter, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Eu não sei como que ele vai operar, mas ele vai operar. E você entra confiando, mas quando você sai dessa situação, você sai confiando ainda mais no Senhor. Amém? Você sai dizendo, sai confessando, o Senhor é Deus. Amém? O Senhor é Deus. Você sai confiando ainda mais que Ele responde oração, que Ele age, que Ele é o Deus do impossível, que Ele quer que você confie nele. Então quando você entrar nessa situação, não é desespero não, muitas vezes vai ser isso aí que Deus vai usar para glorificar o nome dEle na sua vida, e quando vier a resposta, quando Deus agir, quando isso acabar, você vai ser alguém que confia ainda mais no teu Deus. Aquele Daniel que confiava em Deus, agora Daniel que confia ainda mais em Deus, e mais, né? Além dele confiar em Deus, outros também vão confiar mais em Deus. O Nabucodonosor, gente, eu não sei nessa história toda, mas a gente lê o livro de Daniel assim, eu acho que a gente vai encontrar lá no céu, tá? Porque ele foi tão impactado, né? Ele foi tão impactado no capítulo 2, tão impactado no capítulo 3, tão impactado no capítulo 4, né, com as coisas que aconteceram, que eu acho que a gente vai encontrar lá, irmão, vai ser difícil falar o nome dele, irmão Nabucodonosor, deve ser difícil falar o nome dele lá, né? Vai ser tão difícil assim a gente falar o nome dele, mas foi um impacto assim muito grande na vida dele. Eu vou dizer, quando Deus responder o seu clamor, quando Deus fizer na sua vida aquilo que Ele quer fazer, isso também vai impactar a vida de outras pessoas. Também outras pessoas verão quem é o seu Deus. Amém? Quem é o seu Deus. Então você pensar, realmente, isso vai acontecer. Então não pense você que Deus te chama para destruição, que Deus chama para te abater, né? Ele te chama momentos como esse para te abençoar. Tem um versículo no Salmo que diz assim, na angústia me deste largueza. Às vezes Deus ele aperta para te expandir. Deus ele te encurrala para te libertar. Deus ele realmente põe pressão sobre a sua vida, para que nessa pressão sobre a sua vida você encontre aquele que é o libertador. Você encontra aquele que age na sua vida, porque aqui tudo vai mudando. Se você for olhar a história de Daniel assim, cada coisa que ele passa, né? Cada coisa que ele passa junto com os amigos dele, que parecem ser coisas que vão trazer destruição, são coisas que trazem bênção, são coisas que vão expandindo a ação de Deus na vida deles, né? Parece que todas as vezes que o inimigo ele mirou Daniel e seus amigos como alvo assim para derrubar, parece que o efeito sai pela culatra, porque eles foram mais abençoados, né? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? Na verdade, esse versículo diz, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Então pensar isso assim, maior vai ser sempre aquele que está com você. Isso eu falo assim, é aquilo que a gente ouve na pregação, na palavra, lendo a Bíblia, mas a gente vai ter que experimentar às vezes na prática, e aqui Daniel estava experimentando na prática, que maior era aquele que estava com ele. Na angústia aqui vem a largueza. Então assim, quando vier tempos difíceis, você pode medir, suporte esse tempo difícil, confie em Deus nesse tempo difícil, busque a Deus nesse tempo difícil, e você vai ver que períodos novos de refrigérios virão na presença do Senhor. Amém? E aí a gente pensar que isso, coisas como essa, são aprendizados permanentes, né? Aprendizados permanentes. A gente fala assim de discipulado, de ser discípulo, de aprender de Deus, e a gente pensa assim que o aprender de Deus, eu vou lá na escola de teologia, eu leio um livro, eu vou lá e tenho uma aula, mas o aprender de Deus, ele vai acontecer em meio a fatos da vida. O aprender de Deus vai acontecer, gente, não vai acontecer muitas vezes. Claro que você vai aprender numa sala de aula, com ventilador, tudo ali sentadinho,
sossegradinho, né? Você vai aprender ali também. Mas muitas vezes você vai aprender de Deus num barco, no meio do lago, no meio da tempestade. Às vezes você vai aprender de Deus no meio do choro, da lágrima e da angústia. Às vezes você vai aprender de Deus no meio das aflições e das lutas. E vai ser, vou dizer, a melhor sala de aula de todas. Ali você vai aprender coisas que vão ficar no seu coração para sempre. Por que você acha que isso está escrito no livro de Daniel? Ele tinha que registrar esse momento, porque isso ficou marcado no coração dele. O que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que você tem coisas para escrever, para testemunhar e para falar do que Deus fez na sua vida. Amém? E se você quer ter coisas, né? Você quer ter coisas para escrever, para narrar, para contar, para testemunhar, para compartilhar, realmente para passar adiante, nós vamos ter que ter esses momentos que os Nabucodonosor vão entrar na nossa vida, né? Esses momentos que os Nabucodonosor vêm lá e falam umas coisas, e diz umas coisas, e quer fazer umas coisas que, misericórdia, né? Sem os Nabucodonosor da vida, sem os faraó da vida, não tem glória de Deus, não tem aprendizado. Mas isso aqui marcou o coração de Daniel de uma forma poderosa, marcou a vida dele. Mas aí eu quero terminar aqui para você pensar que Deus quer marcar a sua história, marcar. Você quer viver uma vida sem desafios, tudo tranquilo? Você não vai ver glória de Deus. Mas se você realmente quer, como eu perguntei aqui, né? Se você quer ver Deus agir na sua vida, se você quer crescer em Deus, então não tenha medo, porque isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Coisas, situações assim, de todas as naturezas que você pode se imaginar. Às vezes pode ser que tenha um pecado, um vício, uma coisa que prende a sua vida, que você já tentou se libertar tantas vezes, você não conseguiu. E você não conseguiu. E aí é o momento em que talvez você vai parar, né, e vai colocar diante de Deus. Eu tinha um cunhado meu, já falecido há um tempo. Ele era meio bipolar, tá, gente? Mas ele tinha umas horas que ele confiava assim, muito em Deus. E ele conta que ele era mestre de barco, ele trabalhava embarcado. E ele fumava muito, porque é uma coisa muito nervosa, ele fumava muito. E diz assim que ele acordava de manhã lá no barco, a primeira coisa que ele fazia, ele já estendia a mão assim, pegava o cigarro e fumava, né? Aí ele ia tomar café, a primeira coisa que ele fazia, o cozinheiro dava cigarro para ele fumava de novo, antes de tomar o café. Não era aquela coisa bem... E ele assim, lutou muito para parar de fumar, ele lutou muito mesmo para parar de fumar. Até que um dia ele pegou e falou assim: Deus, eu não vou conseguir. Eu já tentei, já fiz de tudo, parei um pouco, voltei, né? E não consegui. Se o Senhor não fizer algo na minha vida, eu não vou conseguir, né? É o Senhor agora que tem que fazer isso na minha vida. Ele contou que um dia ele acordou, né? E quando ele acordou assim, que ele olhou para o cigarro, não tinha vontade de fumar, ele falou. E aí ele foi tomar café, o cozinheiro jogou o cigarro para ele pegou o cigarro assim, e falou: não quero não. O cozinheiro pensou que eu já tinha fumado muito, não queria mais não. E ele disse que desde aquele dia, ele nunca mais colocou um cigarro na boca. Assim, as pessoas viciadas de cigarro sabem que aquilo era uma escravidão. Deus é poderoso para libertar você de qualquer coisa, amém? Vou até falar assim, às vezes você vê pessoas que têm lá um pecado muito tempo na sua vida, e às vezes lá na frente isso vai ser algo ruim para ele, uma destruição para ele. E às vezes falar, por que ele não foi liberto? Às vezes falta de confiança, colocar, talvez até tentou, talvez até lutou, mas vou dizer, mas Deus tem isso mesmo. Quem pode fazer algumas coisas na sua vida, você já percebeu que você não consegue, mas Deus pode, amém? Deus pode. E quando isso acontecer na sua vida, vai ser marca de Deus na sua vida. Tem problemas financeiros que você entrou sozinho por culpa sua, às vezes por imprudência, às vezes não foi culpa sua, mas você não vai conseguir sair sozinho. Mas Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, amém? Ele é poderoso para fazer isso. Tem situações, às vezes tem pessoas que você ama e que você queria que o Senhor
mudasse o quadro da vida delas. E você já deu conselho, você já falou, mas eu vou falar, tem gente assim que se você pudesse, né, você entraria dentro do coração dele, assim, arrancaria tudo que tem ruim de lá, e jogaria fora e mudaria a vida daquela pessoa, mas você não pode. Mas no meio de tudo isso você pensar, Deus é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você pede, amém? Ele é poderoso para fazer isso. Mas aqui, às vezes é preciso chegar na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente, às vezes aquela percepção, aquele reconhecimento que a única coisa que eu posso fazer é confiar no meu Deus. A única coisa que eu posso fazer é me voltar para Ele. A única coisa que eu posso fazer é realmente colocar nas mãos dEle, deixar lá, sentir a nossa... Olha, às vezes, para conhecer a onipotência de Deus, é preciso reconhecer de uma maneira profunda a nossa impotência. Às vezes, para conhecer a onipotência divina, é você olhar assim e falar, eu sou impotente, eu não posso, eu não consigo. Mas eu tenho um Deus que é onipotente. Ele pode todas as coisas. E isso que marcou a vida de Daniel, marcou a vida da corte de Nabucodonosor. Não pense você que a partir dali não teve muita gente que falou, esse Deus aí é Deus mesmo, esse é o Deus, né? Não pense você que em todo esse processo que a Bíblia não narra, muitas pessoas não foram abençoadas pelo que Deus fez na vida de Daniel. Ele marcou a vida de Daniel, mas através da vida de Daniel marcou outras vidas. Deixa Deus marcar a tua vida, mas deixa Deus marcar outras vidas através da sua também, do que Deus fez na sua vida. E você pensar que hoje todo mundo lê o livro de Daniel, e quanta gente já não foi abençoado, quanta gente já não foi edificado, quanta gente já não foi transformado por causa do que esse Deus fez. Então assim os momentos ruins e difíceis dessa vida, às vezes as pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas perversas, que às vezes elas intentam mal contra nós, às vezes elas vão praticar o mal contra nós, às vezes vão tentar fazer o mal contra nós, e se nós confiarmos no Senhor, e nos voltarmos para o Senhor, elas não vão conseguir nada. A única coisa que elas vão conseguir é trazer para este mundo a demonstração que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, amém? Ele e mais ninguém é o Senhor sobre todas as coisas. Eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Eu queria que a gente pensasse assim que isso é algo muito forte, que todo o chamado de Deus na nossa vida, todo o trabalhar de Deus na nossa vida, é dizer assim para nós, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Cada situação, Ele quer que você largue mais a autoconfiança, largue mais confiança em qualquer coisa, o apego a qualquer coisa, e confia em mim, confia em mim, confia em mim. Cada situação difícil, cada história que você tenha com Ele, é isso, confia em mim. E mesmo você está aqui porque você confia, né? Você está aqui porque você confia, se você não confiar, você não estaria aqui. Mas a confiança, né? Como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração, né? Confia no Senhor, não é com meio coração, é de todo o teu coração. Tem algo, às vezes, assim, que você tem que largar para que Deus age. Você está em pé, eu já vou morar, mas estou lembrando aqui, uma vez a gente estava procurando uma casa para alugar, e eu já tinha assim, então vamos morar. E eu já tinha assim, tinha uma casa, falei para a Lídia assim, nós vamos morar naquela casa. E ela continuou procurando, né? Mas eu falei, não, mas é aquela lá. Mas o dono não queria alugar na época, né? Ele não queria. Falei, naquela casa. E ela ficou procurando, até que um dia ela entra em casa assim, ela falou assim, é isso mesmo, nós vamos morar naquela casa e eu não vou procurar mais nada não, né? Naquela mesma noite a imobiliária ligou e disse assim, a casa, não sei o que aconteceu, o dono resolveu alugar para vocês, então vocês vão morar naquela casa. Eu falo assim, que às vezes experiências assim que
que diz assim, a gente luta, e o confiar às vezes é se render e dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti. Amém? Às vezes a gente não percebe a nossa falta de confiança, mas a mera ausência de oração, a mera ausência às vezes de adoração, o excesso de ansiedade, o excesso de medo, um monte de coisa é indicativo de que a gente não está confiando. E talvez a nossa maior oração seja, Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Amém? Então ore agora isso ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui neste momento, ó Pai, e nós queremos aprender a confiar em Ti como Daniel, nós queremos aprender a confiar em Ti como seus amigos, ó Pai. Ó Deus, quantas vezes vem na nossa vida, Senhor, situações que nós achamos que vai ser o nosso fim, que vai nos destruir, que vai alagar o nosso barco, que nós vamos afundar, que nós vamos morrer, Senhor. Ó Deus, nesta noite aqui nós pedimos perdão pela nossa falta de confiança, Senhor. Nós pedimos perdão pela nossa falta de oração. Nós pedimos perdão, Senhor, ó Deus, por muitas vezes não enxergar que o Senhor é a nossa saída, que o Senhor é o nosso escape, que o Senhor é a nossa vitória, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, age em nosso coração, remove, Senhor, em nome de Jesus, essas montanhas de incredulidade, essas montanhas de ansiedade, essas montanhas de medo, ó Pai, essas montanhas de autoconfiança, Senhor. Remove, ó Pai. Às vezes é preciso remover até o chão sob os nossos pés, ó Pai. Ó Deus, Senhor amado, para que a gente possa continuar avançando, Senhor, e crescendo e vendo a Tua glória na nossa vida, Pai. Faz Tua obra na nossa vida. Ó Deus, abre os nossos olhos, para que todas as vezes que nós nos sentirmos encurralados e fechados, sem escape, sem saída, nós possamos, Senhor, ó Deus, perceber que é momento de confiar em Ti, que é momento de entregar a vida em Ti, ó Pai, porque a Tua vitória virá, a porta vai ser aberta, ó Pai, a direção virá. Tu és Deus, Senhor, nos ensina a nos rendermos a Ti, caminharmos contigo, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Aleluia.